Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria continuar compartilhando do livro de Provérbios com você e hoje eu quero compartilhar um versículo muito conhecido e muito bonito do livro de Provérbios, dos quais a gente faz tantas reflexões, mas sempre que a gente passa nele a gente aprende alguma coisa nova. O texto é Provérbios capítulo de número 22, verso de número 6, que diz o seguinte: Instrui a criança no caminho em que se deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Salomão, quando se refere justamente a essa questão de ensinar a criança no caminho, é importante a gente pensar que Salomão está imbuído da cultura judaica que tinha como missão preparar a criança para ser o sucessor, né, e o propagador da mensagem de Moisés, assim como também muitas crianças seriam, obviamente, o futuro de suas tribos, seriam a subsistência de suas tribos, de suas famílias. Muitas delas aprendiam o ofício do seu pai, acompanhavam seu pai na jornada de trabalho e iam aprendendo assim a ter também uma profissão e a partir dessa profissão sustentar a sua casa. E você percebe que isso dentro da terra de Israel se torna muito evidente na época de Salomão, e isso vem lá de Êxodo, né, da lei de Moisés, que já dando a Moisés ali a instrução de que cada tribo tinha que ter, né, a sua responsabilidade de instruir, de andar segundo os preceitos de Deus, e principalmente em Deuteronômio, também o capítulo 6 de Deuteronômio, fala justamente sobre esse inculcar nas crianças a palavra de Deus. Mas sempre que a gente lê esse texto, a gente pensa justamente nessa mensagem, ou nesse ponto de que instrui o caminho, né, instrui a criança no caminho que se deve andar, se refere à lei de Deus. E não é só isso. A gente tem que entender que quando Salomão está dizendo a respeito do caminho, Salomão está falando de forma completa, numa amplitude bem maior do que a gente imagina. Salomão está falando sobre, sim, os valores divinos, os conceitos divinos, mas Salomão também está falando sobre o princípio do bom caminho, que é justamente o que Provérbios está falando de ponta a ponta, o princípio do bom proceder, da vida do justo. Ou seja, como andar, como se portar diante das pessoas, como ter acordos. Salomão fala, por exemplo, sobre como conseguir uma esposa, ele fala, por exemplo, sobre a mulher rixosa, não é? Ou seja, a mulher brigona, não é? Evite a mulher namoradeira. Isso tudo são balizadores para a gente entender que o livro de Provérbios, a sabedoria de Salomão, descrita no livro de Provérbios, está sempre indicando a gente a tomar boas decisões para a nossa vida. E pautado nessas boas decisões, construir o nosso futuro da forma que agrada a Deus e de uma forma segura para nós. Lógico que nós não estaremos livres de problemas circunstanciais, nem por causa das pessoas que nos cercam ou tampouco por causa dos nossos erros, mas a gente pode evitar muita coisa na nossa vida por meio das nossas ações. E a gente pode evitar muita coisa também, a vida dos nossos filhos, se nós ensinarmos eles sobre essa questão do caminho, entende? Do proceder. O que Salomão está dizendo é como é a vida e qual é a vida que o teu filho terá, quais são as escolhas que ele tomará, quais serão os resultados que ele há de colher por meio dessas decisões em sua vida. E é por isso que a lei de Deus se torna importante, como a gente citou, por exemplo, Deuteronômio capítulo de número 6, incutir a lei de Deus para que os seus filhos façam o que é correto e amável diante de Deus, e isso vai ajudar o caminho deles a ser bem sucedido. Mas não adianta nada você ter, por exemplo, a lei como, né, uma prática constante, uma educação constante ao seu filho, mas ele não conseguir perceber o valor dessa lei na sua aplicabilidade, ou seja, é importante que a lei seja vista e compreendida não só pela palavra, não só pela leitura e pela oração, mas justamente pelos exemplos que ele tem na vida. Se o pai dele, a mãe dele não tem boas ações, se o pai e a mãe dessa criança não conseguem fazer com que a palavra de Deus e os valores divinos sejam de fato relevantes, sejam de fato transformadores à sua própria existência, o que é de fato os valores e a palavra de Deus para essa criança, entende? Vai ser só uma mensagem, vai ser só um livro lido e entendido, com coisas lindas, historinhas fantásticas, Daniel na cova dos leões, Moisés abrindo o mar vermelho e tantas coisas legais das quais a gente aprende na Bíblia, mas que vai ficar como história. Não vai ser enraizado no coração do seu filho porque ele não consegue perceber a aplicação disso na vida. Quando Salomão diz sobre o caminho, Salomão está dizendo que instruir a criança no caminho
O primeiro passo para que você consiga fazer isso é ser exemplo, não é? O próprio texto lá de Deuteronômio que a gente tem dito aqui diz que você precisa ensinar ao seu filho no deitar, no levantar e no andar, ou seja, ele precisa ver, sabe? Ele precisa compreender essa lei na sua aplicação. E é importante você perceber que é isso que Salomão está dizendo. Você precisa gerenciar o seu filho de forma que ele seja educado espiritualmente, mas também emocionalmente e também, não é, socialmente educado para que ele assim se transforme num grande homem, num homem que vai colher bons resultados da sua vida e vai, obviamente, agradar a Deus nos seus passos. Ponto número 1 é a palavra de Deus. A gente precisa incentivar os nossos filhos não só a conhecer, mas a amar a palavra de Deus. Não só ler a palavra de Deus, mas ensinar os nossos filhos a reverenciar a palavra de Deus. Como nós falamos, de uma forma de estudo, né, de uma forma da qual nós meditamos, do qual nós entendemos os versículos bíblicos e fazemos reflexões e aplicações na nossa vida. E ponto B, precisa ser praticada. A palavra não é só um livro de histórias e de instruções dos quais a gente lê, fecha e esquece. A palavra de Deus precisa ser aplicada, precisa ser algo que faça de fato diferença no meu cotidiano, no meu modo de viver. A partir do momento que eu me aproximo de Cristo, a partir do momento que eu entendo os valores do Evangelho, assim como eu entendo a moral de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu aplico isso à minha vida e isso traz transformação para o meu cotidiano. E essa transformação ela vai ser impactante à vida do seu filho. O seu filho vai ser o pai que você é. Sua filha vai ser a mãe que você é. Porque essa é a escola que ela está tendo. A escola de comportamento, a escola de temperamento, a escola de gênio. Ela não está na casa do outro para avaliar como é uma outra mãe. Ela não está na casa de um outro pai para avaliar como é o outro pai. Então ela está vendo como é a aplicação dessa palavra em nós, nos pais, nos responsáveis. Então, se por um lado é importante o aspecto espiritual, do estudo da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus como alimento, também se torna imprescindível a prática disso. E a prática da palavra de Deus precisa, em primeiro lugar, ser aplicada na nossa casa. Se a nossa casa não é um lugar onde nós praticamos a palavra de Deus, onde nós vamos aplicá-la? Na igreja? Na sociedade? Como é que a gente vai viver sob esses dois princípios, essas duas caras? Os nossos filhos, eles sabem muito bem quem nós somos, nos nossos acertos e nas nossas fraquezas. Isso não significa que a gente não vai errar na frente dos nossos filhos e não significa que nós não possamos até mesmo pedir desculpa aos nossos filhos por algo de errado que fizemos. Mas significa que se a palavra de Deus não é praticada por nós, nossos filhos saberão muito bem que a mensagem que a gente vive ou a vida que a gente vive externo, ou seja, externamente, fora da nossa casa, não condiz muito bem com a vida que a gente vive dentro e não condiz muito bem com a palavra de Deus. As crianças que vão se transformando em pré-adolescentes, adolescentes e depois se transformarão em jovens, sabem muito bem discernir o que é de fato concernente com a palavra de Deus e o que não é. O primeiro ponto que Salomão está falando é justamente esse caminho. E o caminho ele tem, obviamente, o aplicativo da palavra de Deus como um pilar para boas decisões e um futuro satisfatório. Mas também é importante pensar no segundo ponto, que é justamente a vida por completa. Você precisa ensinar o seu filho aspectos emocionais e também aspectos sociais. Seu filho não pode ser um antissocial, um mal educado, um ignorante e principalmente motivado por um destempero e por um desequilíbrio emocional gerenciado pela sua própria casa e pela sua própria educação. Por isso é importante, você tem hoje tantos materiais que ensinam você a desenvolver um bom relacionamento emocional do seu filho. Para começar, por exemplo, eu sempre brinco explicando isso para os pais, que o seu filho precisa aprender o não. Não pode, não vou te dar, eu não quero que você faça isso. O não, o aspecto negativo à vida dele, ou o aspecto da frustração do seu filho é terapêutico, porque a vida é formada justamente por vários momentos dos quais as portas se fecham para nós, das quais você vai lutar e você não vai conseguir êxito, porque faz parte do comportamento humano, faz parte dos propósitos de Deus também, algumas derrotas na nossa vida, para nos ensinar, para nos educar. E tem muitas pessoas hoje, no nosso tempo, que não sabem lidar com o não.
Quando a namorada diz que não quer mais namorar com o rapaz, ele quer a morte, porque ele não sabe gerenciar algo contrário, porque ele não foi acostumado pela sua própria casa, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós, ele não foi acostumado a receber um não. Sempre que ele batia o pé, as coisas aconteciam. A mãe cedia, o pai cedia, e o filho acabava tendo o que queria por causa daquela velha pirracinha manipuladora, que ele dessa forma controlava os pais e adquiria o que ele bem entendia e o que ele queria naquele exato momento. Isso é péssimo para a criança, para o desenvolvimento do seu filho. Seu filho precisa aprender não, precisa aprender regras, precisa entender que existe hierarquia na sua casa. Tudo isso a gente pensa que é bobagem, mas isso vai ajudar o seu filho a, por exemplo, seguir uma hierarquia no trabalho, uma hierarquia na escola, a entender que se ele não respeita você como pai, nem você como mãe, tampouco vai respeitar um professor, tampouco vai respeitar o patrão, tampouco vai conseguir ser alguém bem-sucedido, porque ele entende que o centro do universo é ele. E todas as pessoas estão nessa terra para servi-lo. E muitas vezes os nossos filhos estão sendo criados sobre esse princípio, sobre essa perspectiva, justamente porque a gente não está trabalhando o aspecto emocional e o aspecto social da vida dos nossos filhos. Por isso que educação, disciplina, não aquela disciplina rigorosa como se sua casa fosse um regime militar, mas uma disciplina, a disciplina da cooperação, da boa educação, a disciplina de você ir ajustando o comportamento, de você ir conversando com o seu filho, de você se transformar num amigo, sim. Mas lembre-se, pai e mãe precisam cumprir o papel de pai e mãe. Tem muita gente pregando hoje, seja amigo do seu filho, sim, em aspectos de relacionamento, em aspectos de confiabilidade, mas você não é colega do seu filho, você não é amigo do seu filho, você é pai do seu filho. Existe sobre você a responsabilidade de gerenciar a vida desse jovem, dessa criança, para que ele lá no futuro consiga de fato cumprir os planos de Deus e os propósitos de Deus. Existem várias pesquisas que provam que quando o filho tem péssimos relacionamentos com o pai e uma séria dificuldade de submissão à autoridade paterna, ele também vai na vida adulta ter dificuldade de submissão à autoridade divina. Porque a gente chama Deus de quê? De pai. Entende como é importante? Ou seja, a vida espiritual do seu filho, a vida relacional do seu filho com a pessoa de Deus, a vida do seu filho junto à sua esposa, a vida do seu filho junto ao ambiente de trabalho depende de como você educa ele hoje. E isso sim, é verdade, é uma primícia e por mais que você não concorde ou não faça, o tempo e a própria existência vai provar de que essas teorias, e muitas dessas estão fundamentadas na Bíblia, são verdade. Então você precisa preparar o seu filho para o futuro. E num mundo tão turbulento, com tantas coisas acontecendo, com tanta maldade e com tantas questões que nos pressionam e nos tiram o nosso sossego e o nosso equilíbrio, se nós não prepararmos os nossos filhos para saberem lidar com essas pressões e situações do nosso mundo moderno, nossos filhos fracassarão do propósito de vida deles e principalmente no cumprimento dos planos de Deus à vida deles. Por isso que ensinar a criança, instruir a criança no caminho que se deve andar, é muito mais do que só ler a Bíblia com ele e muito mais só do que você levar ele para a igreja. É você ser exemplo e referência de leitura bíblica, de oração e de prova de que essa mensagem faz diferença na sua vida como pai e que você consiga, a partir disso, educar o seu filho espiritualmente, emocionalmente e socialmente para que ele se transforme num grande homem no futuro. Caso a gente negligencie essas etapas, nosso filho corre perigo de ser um frustrado e um frustrador de todo mundo que o cerca. Então a gente precisa pensar nisso e sempre há tempo para corrigir situações na nossa vida. Tenha o nosso filho a idade que for. Vamos orar? Deus, a gente agradece, ó Pai, essa mensagem e pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, como pais, inteligência e sabedoria vinda do Senhor para conseguirmos, de fato, gerenciar os nossos filhos, para que no futuro, ó Deus, sejam, ó Deus, homens e mulheres segundo o Teu coração, a imagem do Senhor Jesus Cristo, preparados, ó Deus, para todas as adversidades, ó Deus, sociais, emocionais, intelectuais,
todas as diversidades que eles, ó Deus, tenham nesse mundo, eles consigam vencer, porque, ó Deus, foram, ó Deus, cuidados por nós, e foram, ó Deus, não porque somos especiais, mas principalmente cuidados pela verdade do Evangelho, pela instrução vinda do Senhor, pela sabedoria que o Senhor colocou à nossa vida, para conseguir fazer deles, ó Deus, grandes homens e mulheres ao nosso mundo, dos quais, ó Deus, esse mundo tanto precisa, de homens e mulheres que sejam próximos do Senhor, responsáveis, que saibam fazer o que agrada ao Senhor. Pedimos que os nossos filhos e netos tenham um futuro abençoador e dirigido pela Tua boa mão de graça e misericórdia. É o que nós oramos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e abençoe você nessa tarefa de educador, de pai e de responsável pela sua descendência e pela próxima geração. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.